Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nosso Deus! Amém! Graças a Deus. Senta aí, querido. Tome o seu lugar, fique à vontade. Seja muito bem-vindo nessa noite. Noite de festa, de celebração, de adoração a Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que essa seja uma primeira de muitas que você vai estar nesse lugar ouvindo e recebendo a palavra de Deus. E eu creio que no nome de Jesus você sai daqui nessa noite diferente, em nome de Jesus, porque a palavra é poderosa, a palavra de Jesus tem poder. Amém? Querido, sem dúvida alguma, em todo o tempo da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, aquilo que nós ouvimos tem muita importância. É de muito valor na nossa vida aquilo que nós escutamos. As palavras que nós ouvimos, seja elas em momentos bons ou em momentos ruins, elas podem fazer extrema diferença na nossa vida. Elas têm poder para mudar a situação, porque uma boa palavra dita, até mesmo em um momento difícil, tem poder para mudar aquele momento. Assim como uma palavra ruim, até mesmo num momento bom, tem poder para estragá-lo. Por isso nós precisamos entender o valor que cada palavra tem. Nós precisamos compreender que precisamos ter cuidado com as palavras que nós permitimos entrar nos nossos ouvidos, porque a palavra que nós permitimos entrar nos nossos ouvidos, certamente descerão ao nosso coração. E a partir de fazer parte dos nossos sentimentos, elas podem então se tornar sentenças nas nossas vidas. Por isso, cuidado com aquilo que ouvimos é muito importante. Seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando, nós não podemos esquecer, porque para aqueles que creem, a palavra de Jesus é a última palavra. A palavra de Jesus é a palavra final. Quando eu falo a última palavra, eu não falo em termos de busca, amém? A palavra de Jesus precisa ser buscada no começo, no início, no meio e no fim. Quando eu falo acerca de ser a última palavra, eu falo acerca de decisão final, eu falo acerca de sentença. Na vida daqueles que creem, a palavra de Jesus é a última palavra, ou melhor, na vida daqueles que creem, quem dá a última palavra é Jesus. É Jesus quem dá a palavra final. E sabe por que disso, querido? Porque não existe ninguém que esteja tão interessado com que você tenha uma vida abençoada do que Jesus. Eu vou repetir para você guardar isso. Não existe ninguém que esteja tão interessado que você tenha uma vida abençoada como Jesus quer. Não existe ninguém que esteja mais disposto. Ele está tão disposto que ele morreu por você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. João 10,10 ainda diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Então guarde isso no seu coração. Não tem ninguém mais interessado em fazer da tua vida uma bênção do que Jesus. Por isso a palavra dele, para aqueles que precisa ser a palavra final. E sobre isso eu quero falar um pouquinho, usando uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5 e verso de número 21. Marcos, capítulo de número 5 e verso de número 21. Aleluia. Marcos 5, 21. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Marcos 5 e 21 diz assim:
E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo momento, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vá em paz e sê curada dessa sua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, porque ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Aleluia. Não esqueça disso. Não existe ninguém mais interessado com que você viva aqui na terra a vida que Deus sonhou para você do que Jesus. Por isso a palavra de Jesus precisa sim ocupar na nossa vida, no nosso coração e no nosso entendimento um lugar de primazia. Esse texto fala acerca de um homem que a Bíblia cita como dirigente de uma sinagoga, ou então, quem sabe, numa forma mais arcaica, como dizem algumas versões, o principal da sinagoga. E aqui se refere a um homem, a uma pessoa, né, que normalmente era um leigo, alguém sem muita experiência, mas que exigia ali, que cuidava de algumas habilidades, que cuidava ali de algumas responsabilidades administrativas da sinagoga, do templo. Alguém ali que era encarregado pelos rabinos de cuidar, né, do andamento das coisas, para que eles pudessem se dedicar ao ensino da palavra. E no verso, a gente entende aqui, está falando de alguém que está envolvido com o serviço religioso, alguém que tem um envolvimento com o serviço do templo,
alguém que está envolvido com o serviço da sinagoga. E no verso 23, então, nós vemos que esse alguém, esse homem, esse dirigente da sinagoga, esse principal da sinagoga, esse homem que a Bíblia chama de Jairo, nós encontramos que ele está envolvido, no momento, em uma situação difícil. O verso 23 nos diz ali que a sua filha está em um estágio final de uma doença, ela está à beira da morte. Verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte. Sabe, nós então aqui encontramos alguém envolvido com o serviço religioso, alguém que prestava serviço na sinagoga, alguém que estava envolvido com o serviço do templo, mas que nesse exato momento encontra uma situação extremamente difícil e delicada na sua vida. A sua filha, a quem ele chama de filhinha, e isso nada mais é do que um gesto carinhoso, um gesto de apego, um gesto de carinho, um gesto de amor. A filhinha está à beira da morte. Mas Jairo começa nos ensinando algumas lições, porque Jairo não fica conformado com a situação, esperando a morte chegar. Me deixe repetir isso. Jairo não se conforma com a situação, e Jairo não fica esperando o pior acontecer. Jairo toma um posicionamento, Jairo toma uma atitude semelhante, talvez alguém tomou aqui nessa noite, de dizer: eu não vou continuar como está, eu não vou esperar o pior acontecer, eu não vou esperar a morte chegar, eu vou procurar Jesus, eu vou atrás de Jesus. Foi isso que Jairo fez, né? Então, Jairo foi atrás de Jesus. Deixa eu dizer algo para você: viver de serviço religioso não transforma a vida de ninguém. Viver de serviço religioso não muda a condição humana. Apenas Jesus pode fazer. Apenas Jesus pode realizar essa transformação. Então observe, ainda que houvesse a iminência de morte dentro da casa, ainda que houvesse a iminência de morte da filhinha, Jairo não fica esperando o pior acontecer. Jairo não fica esperando a morte chegar. Sabe o que isso me ensina? Que Jairo não foi um espectador daquele momento. Jairo não foi alguém apenas assistindo aquilo acontecer. Ele entendeu: eu sei quem pode mudar essa situação. Eu sei quem pode reverter esse momento. Por isso eu não vou ficar esperando o pior acontecer. Posso te dar um conselho: não espere o pior acontecer para se aproximar de Jesus. Não espere um momento difícil para se achegar ao Senhor. Então ele não foi um espectador, ele decide ser alguém que vai tomar uma posição. Jairo sai procurando, Jairo sai buscando, Jairo procura, Jairo busca. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que a palavra de Deus nos ensina. Jairo busca e Jairo encontra. Porque a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 8 diz: aquele que procura, encontra. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. Sabe, hoje nós vivemos tempos, não sei se você já ouviu, mas que as pessoas dizem assim: eu não encontro Deus, eu não consigo encontrar ao Senhor, eu não consigo encontrar a Jesus, eu não consigo encontrar. Não sei se você já escutou isso, quem sabe você mesmo em algum momento da sua vida já disse isso: eu procuro, mas talvez não acho. Eu não estou encontrando Deus, eu não estou achando Deus. E eu tenho uma notícia para você: Deus não está longe. Você pode dar glória a Deus de verdade? Deus não está longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e verso 27 diz, Atos 17 e 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 verso 27, para que eles buscassem ao Senhor,
se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Ainda que ele não está longe de cada um de nós. Ainda que ele não está longe de mim. Ainda que ele não está longe de você. O Senhor não está longe de nós. Então, não estou achando a Deus, mas a palavra está dizendo que ele não está longe. Não estou encontrando a Deus, mas a minha Bíblia está dizendo que ele não está longe. E mais do que isso, além de não estar longe, Deus não está se escondendo. Deus não está se escondendo. Receba isso em nome de Jesus. Deus deseja ser encontrado por você. Deus deseja que você o encontre, aleluia. Jeremias capítulo 29, verso 13: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Deus não está longe, Deus não está se escondendo. Deus está perto e Deus deseja ser encontrado. Então, quando a gente pensa, não estou achando a Deus, nós vamos entender que o não achar não tem a ver com a dificuldade no encontrar. Se eu não estou achando, não tem a ver com a dificuldade, por quê? Porque ele não está longe e ele não está escondido. O problema é que talvez nós não tenhamos a disposição de procurar. Não estou achando porque ele está escondido, não, porque não procuro. Não estou achando porque ele está longe, não, porque talvez nós não temos buscado. Sabe, mas Jairo, ele não teve esse problema, ele não teve essa barreira, essa limitação. Jairo decide buscar, Jairo busca e Jairo encontra. E é tão lindo que o verso 22 diz, né, que eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o quem? Vendo aquele a quem ele procurava, vendo aquele a quem ele buscava, vendo a Jesus, Jairo se prostrou. Jairo se colocou aos pés de Jesus. Sabe o que Jairo está fazendo? Jairo está reconhecendo o senhorio de Jesus. Jairo sai para procurar, Jairo sai para buscar, e Jairo encontra o que ele busca. Melhor, Jairo encontra quem ele busca. Mas quando ele encontra, ele não continua do mesmo jeito. Quando Jairo encontra aquele quem ele busca, a sua forma de se portar já não é mais a mesma. Quando Jairo está diante daquele a quem ele busca, ele se prostra. Jairo então está fazendo o quê? Jairo está reconhecendo o senhorio de Jesus, não com palavras, mas com ações vivas, com as suas atitudes. Jairo se coloca aos pés de Jesus. Sabe, esse prostrar fala de reconhecer quem Jesus é. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele está reconhecendo quem é Jesus. Ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Alguém que talvez estava tão envolvido com uma vida religiosa, com o serviço religioso, com o serviço da sinagoga, e até então talvez ainda não tinha caído a ficha. Mas naquele momento, mais do que com palavras, com ações, Jairo reconhece o senhorio de Jesus. Alguém que se prostra diante de outro alguém, está dizendo, aquele que está diante de mim é maior do que eu. Alguém que se prostra diante de alguém, está dizendo, aquele que está à minha frente é mais forte do que eu. Aquele a qual eu me prostro tem mais autoridade do que eu. E é isso que Jairo está fazendo, reconhecendo quem Jesus é. Jairo sai para buscar, Jairo procura, Jairo encontra.
Quando encontra Jairo, se prostra e se rende. Sabe o que Jairo está fazendo? Jairo está diminuindo. Quando alguém se prostra diante de alguém, está se diminuindo. E automaticamente, quando alguém se diminui, permite que o outro cresça. Nós adoramos pegar a palavra de João e dizer que ele cresça e eu diminua. Talvez a gente tenha que parar de falar que ele cresça e eu diminua, e precisamos começar de fato a diminuir. Porque quando nós diminuímos na presença de Jesus, automaticamente Ele está crescendo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos querendo que Ele cresça, mas nós estamos querendo continuar na mesma posição. Então Jairo, quando chega, ele se diminui. Muitas pessoas hoje buscam Jesus para que os seus problemas diminuam. Muitas pessoas vão atrás de Jesus, o buscam para que os problemas diminuam. Outros vão atrás de Jesus para crescer, para que eles o façam crescer, para que eles o tornem poderoso, para que os tornem, pessoas poderosas. Mas a grande verdade é que poucos estão dispostos a se aproximar de Jesus com a disposição de diminuir diante dele, de se prostrar, de diminuir, sabe? E ele só pode crescer na vida de alguém que decidiu diminuir. Jesus só vai poder crescer na vida daquele que entendeu que precisa diminuir. Quem sabe hoje nós entramos aqui em busca de uma solução para minimizar os nossos problemas. Quem sabe hoje nós entramos aqui em busca de uma palavra para potencializar os nossos valores. Mas hoje Deus tem uma palavra dizendo para nós: é tempo de diminuir na minha presença, é tempo de se prostrar na minha presença. E eu creio que quando nós nos prostramos, Ele cresce, Ele vai aparecer nas nossas vidas, aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei se você já ouviu isso, mas há um jargão entre nós, entre os cristãos, e eu falo de um modo geral, não só na comunidade, eu falo dos cristãos. Quem nunca viu alguém dizendo assim: Deus está no controle? A gente fala, a gente escreve, como é que está? Deus está no controle. E aquele lá, Deus está no controle. A gente não usa muito isso? Usa. E a gente usa até como uma expressão de fé: Deus está no controle. Mas posso dizer algo para você? Deus só está no controle daquilo que Ele controla. Deus só está no controle daquilo que Ele controla. Não me entenda mal, tá? Não sou o Vitor Azevedo, nem estou dizendo que Deus não está no controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas às vezes a gente está com o controle da vida na mão e dizendo: Deus está no controle, e Ele não está. Pega na sua casa, tem 3 no sofá e a televisão ligada. Quem é que manda nos canais que vai passar? Quem está no controle na mão, não é assim? Quem está do lado pode dizer, lá em casa a gente tem horários de TV, O Manu tem 2 horas pela manhã, a Rebeca tem 2 horas à tarde, aí a gente vai se dividindo e cada um tem o seu horário. E às vezes eles não assistem no horário deles, daí no horário da gente eles vêm correndo. Eu não assisti no meu, eu falo: agora já era, perdeu o controle. E aí não adianta ele ficar dizendo: mas eu quero ver tal coisa, porque quem manda é quem está com o controle. O problema é que às vezes a gente está com o controle na mão e dizendo que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle, sabe, querido, Deus só está no controle daquilo que Ele controla. Deus é soberano sobre tudo e todos. Se Ele quisesse, irmão, seria do jeito dele, mas Ele nos dá a oportunidade, porque Ele não quer uma fábrica de robô, Ele quer uma família de filhos. Por isso Ele não nos obriga a viver aquilo que nós não queiramos. Ele deseja, Ele é soberano. Ele não podia fazer a gente querer? Amém, amém, amém. Mas Ele não faz. Ele deixa o controle na nossa mão. Quando nós nos prostramos diante de Cristo, de verdade, não só de palavra e não só de aparência, nós entregamos de fato o controle na mão dEle.
Então não dá para dizer que Deus está no controle daquilo que Ele não controla. Como eu sei o que Deus controla? Porque aquilo que Deus controla, Ele o controla pela sua palavra. E o controlar não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com proteção, tem a ver com segurança, tem a ver com a vida abundante de João 10:10. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, Deus está no controle daquilo que Ele controla. E aquilo que Ele controla, dirige, Ele o faz através da sua palavra. Aonde se quer chegar, pastor Luiz? Aqui. Não tem como dizer que Deus está no controle de uma vida ou de uma situação que não está sendo dirigida pela palavra. Deus está no controle, então se Ele está no controle, a situação e a vida está em conformidade com a palavra. Porque é dessa forma que Ele controla, é dessa forma que Ele dirige, é dessa forma que Ele conduz. Sabe, então não tem como, né? Às vezes está sendo controlado pelo eu, é o que eu quero, é como eu quero, é o que eu decido. Às vezes é controlado pela multidão, é o que a multidão fala, faz isso, faz aquilo, rapaz, faz aquele outro, irmã, faz aquilo lá. Volto a dizer, não existe ninguém mais interessado e compromissado com que você viva os planos de Deus na terra do que Jesus. Então nós precisamos pensar acerca disso, porque muitas vezes o que nós queremos é fazer do Deus está no controle a última palavra. Como é que está lá, irmã? Como é que está a situação? Deus está no controle. Sabe o que ela está dizendo? Não toca nisso. Palavra final, Deus está no controle. Então observa, se Deus está no controle, Ele o controla pela sua palavra, Ele o dirige pela sua palavra, Ele o conduz pela sua palavra, e às vezes nós estamos querendo só fazer de última palavra, para fazer de conta que o problema não existe mais, e que tudo está resolvido. Já pensou quão perigoso é isso, irmão? Você dizer que Deus está no controle daquilo que Ele nem envolvido está? Quão perigoso é eu acreditar que Deus está no controle de uma situação que não está de acordo com a palavra, ou seja, Deus não está envolvido. E o que eu estou dizendo, Deus está no controle, então uma hora se resolve. Não, se Ele não está no controle, não é Ele que vai resolver. Se Ele não está no controle, não. Agora a partir do momento que eu disser, Senhor, está aqui, como Jairo, me prostrar e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. É como, Senhor, agora o controle de fato está nas mãos de Jesus. Verso 24, e Jesus foi com ele. Dá um glória a Deus por isso, irmão. E Jesus foi com ele. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos entender a importância da presença. A importância da presença de Jesus. Sabe, aqui não é sobre Jairo estar com Jesus. É lindo nós seguirmos a Jesus, amém? Estamos seguindo a Jesus, somos discípulos. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É lindo nós seguirmos a Jesus. Mas já parou para pensar alguém dizendo assim, Jesus está seguindo o Anderson, Jesus está seguindo a Rebeca, olha lá, o Jairo foi, Jesus seguiu a Jairo. Consegue entender o quão poderoso é isso, né? Por que que a gente precisa entender isso? Porque Jesus não vai seguir o que não é certo, Jesus não vai seguir o que o Pai não controla, Jesus não vai estar seguindo o que Deus não está no controle. Então Jairo procura, Jairo encontra, Jairo se prostra, Jairo reconhece o senhorio, não apenas de boca, mas com ações. E agora o que acontece? Jesus segue a Jairo. Sabe o que eu poderia dizer aqui sem medo de errar? Jesus está no controle da vida de Jairo. Jesus está no controle, e daqui a pouco você vai até duvidar, mas eu vou te provar que está. Alguém até pode, às vezes por imaturidade, duvidar, né? Então olha que lindo aqui, agora Jesus então começa a segui-lo. Jesus vai com ele, Jesus vai acompanhar, e volto a dizer, Jesus não acompanharia para o erro. Jesus não baliza aquilo que não é vontade ou a palavra de Deus. E é nesse exato momento que surge ali então uma mulher,
né? Uma mulher que se aproxima na caminhada, verso 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 18 anos. Jairo vai buscar Jesus, Jairo encontra Jesus, Jairo se prostra aos pés de Jesus, ação, reconhece o seu senhorio. Jairo entrega o controle na mão, Jesus começa a seguir Jairo. E é nesse momento que surge em cena uma mulher que estava cometida de uma enfermidade há vários anos. Um fluxo de sangue que não cessava. Ela já tinha gastado tudo e não tinha encontrado cura. 12 anos sofrendo com essa enfermidade. Mas um dia essa mulher, a semelhança de Jairo, também disse: eu sei de alguém que pode mudar a minha condição. Eu sei de alguém que pode mudar a história da minha vida. E eu decido não ficar mais esperando o pior acontecer. Eu decido reunir as últimas forças que eu possa ter. Porque pensa comigo, 12 anos uma mulher perdendo sangue. Quão fraca essa mulher não deveria ser, não era nem estar, já era, né? Quão fraca ela não era, mas ela reúne as suas forças, porque ela tem fé. Ela pode não ter muito sangue nesse momento, mas ela tem fé, aleluia. E por fé ela diz: se eu tão somente tocar a borda da orla, do manto de Jesus, eu serei curada. E essa mulher tinha fé, porque ela não apenas pensa, ela faz. E fé não é uma afirmação positiva. Fé não é uma declaração de positividade. Fé é um estilo de vida. Fé é a forma pela qual os cristãos vivem. Fé é a forma, como diz Deus, o meu justo viverá pela fé. Então fé não é declaração positiva. Fé não é declarar que vai acontecer o que eu quero. Fé é crer que vai acontecer o que Deus já disse que aconteceria. E essa mulher então sai com as suas forças para encontrar Jesus. Ela o encontra, a multidão comprime, mas ela vai se esgueirando até que ela toca na orla do manto. Quando ela cumpre aquilo que ela determinou no seu coração, tocar Jesus de uma maneira diferente. E ao tocar, ela não espera nada acontecer. Esse é o nosso problema. A gente até se dispõe a vir a um culto, a gente até se dispõe a cantar um louvor, a gente até se dispõe a fazer ofertas, a gente até se dispõe a estar em comunhão, mas a gente está sempre na expectativa de ver algo acontecer. Não é assim? Por que às vezes o nosso culto seguinte é comprometido? Porque muitas vezes a gente se move pelo que sente e pelo que vê, e não por aquilo que crê. Essa mulher vai para cultuar e cultua, aleluia. Vou tocar em Jesus e eu creio que quando eu tocar eu vou ser curada. Ela toca, ela não vê nada acontecer. A Bíblia não diz que quem sente foi ela. Uau! A minha Bíblia não diz que foi a mulher quem sentiu. A minha Bíblia diz que quem sentiu foi Jesus. Aleluia! Quantas vezes a gente não vem para esse lugar esperando sentir? Pois bem, que Deus vire a chave da nossa vida espiritual nessa noite. E nós vamos vir não mais para sentir, mas para que Jesus sinta. Jesus para e tem uma multidão e ele diz: gente, para. Por que Jesus parar? Porque alguém me tocou. Jesus tem uma multidão te comprimindo, tem uma multidão te espremendo. Aleluia. Olha que lindo, você tem ideia do Jesus que você serve? Você tem ideia do Jesus que você entregou a sua vida? Hoje existem astros pops no mundo, que ganham dinheiro de fãs, com tantas coisas, com royalties, com músicas, com ingressos. Mas se ele estiver em um lugar e você disser assim: eu quero me aproximar, muitos vão fazer de conta que nem te conhecem. Mas alguém que nunca cobrou nada, pelo contrário, que se entregou. Quando alguém que bota no seu coração, que determina no seu coração: eu vou tocá-lo. Quando esse alguém toca, aquele ser tocado para e diz: alguém me tocou. Mestre, como assim alguém te tocou? Todo mundo te toca. Não, mas alguém me tocou em especial, que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. E ele para, por causa de alguém, por causa de um alguém. Olha que maravilhoso isso, que lindo. Então Jesus vai dizer: olha, alguém me tocou aqui. Essa mulher vê que não vai conseguir sair da mesma forma. E ela diz: mestre, fui eu que te toquei.
Eu que te toquei, né? E aí Jesus vai dizer, então filha, a tua fé te sarou, né? Te curou, vai em paz e ser curada dessa aflição. Não sei se você entendeu. Essa mulher chega naquele lugar hemorrágico há 12 anos, sendo considerada como uma impura, sendo considerada indigna de estar no meio da sociedade, indigna de estar na comunhão, por que não dizer indigna de estar no culto? Mas quem recebe é Jesus, e quando Jesus recebe, quem dá a última palavra é Ele. Quando, aleluia, não, peraí, você tem que entender isso. Jairo, aleluia, Jairo vai até Jesus, de que forma? Se prostra. A mulher diz o quê? Vou tocar na orla do manto. O que ela tem que fazer para tocar na orla do manto? O que importa não é você ter vindo, é como você veio. O que importa não é você estar, é como você está. Porque aqui Jesus vai dizer, alguém tocou diferente, está todo mundo te tocando, porque alguém tocou prostrado. Porque alguém se prostrou para me tocar. E aí o que Jesus vai dizer? Então eu vou dar a última palavra. Vocês chamavam essa mulher de impura. Vocês chamavam essa mulher de indigna. Vocês chamavam essa mulher de doente. Mas eu chamo de filha. Eu chamo de filha. E mais, filha, a tua fé te curou. A tua fé te sarou. Vá em paz. Está entendendo? Isso é o que? Última palavra. Agora prostrado, quem dá a última palavra é Jesus. Vá, você está livre do seu sofrimento. E aqui agora a gente volta para o Jairo. Aonde está Jairo em meio a tudo isso? Firminho do lado de Jesus. Pais que aqui estão, imagina sua filha morrendo dentro de casa, à beira da morte, jaz a morte. E você pensa, não, Jesus pode mudar. Se eu for lá, Jesus faz. Vai, busca, encontra Jesus, se prostra aos pés de Jesus, reconhece o senhorio de Jesus. Jesus diz, eu vou com você. Só que enquanto você está indo, chega alguém para ser curado no caminho, e Jesus para curar. Quando Jesus para, a pergunta que eu te faço, papai, que está aqui hoje, o que você faria nesse inteirinho? O que você, faria nesse meio tempo? A situação dentro de casa precisando ser resolvida e Jesus para atender alguém. Detalhe, Jesus sabia da situação de Jairo, porque ele mesmo falou. Jesus sabe de todas as coisas, mas Jairo já tinha dito. Jesus sabia da menina morrendo, Jesus sabia da situação morrendo dentro do lar, Jesus sabia do que estava acontecendo, mas ele para curar. A minha pergunta é, o que vocês fariam hoje, se fosse com você? E Jesus parasse para curar. O que nós faríamos? Mas Jairo permanece ali. Jairo continua firme ao lado de Jesus. Talvez hoje nós, quando olhássemos e víssemos que Jesus parou, a gente diria, quer saber, eu vou lá resolver. Sabe por que as coisas pioram dentro da nossa casa? Sabe por que as coisas pioram dentro da nossa família? Porque nós estamos tentando resolver aquilo que só Jesus o pode fazer. Porque nós estamos querendo fazer aquilo que só o mestre está ocupado. O mestre está envolvido. O mestre não tem tempo. Quem nunca pensou isso? Eu acho que Deus não tem tempo para mim. E para você que já disse até isso para Deus, deixa eu te dizer algo. Deus disse para você hoje que não é que Ele não tem tempo para você, mas Ele tem um tempo para você. E o tempo dele não é o nosso tempo. Existe um tempo e um modo de Deus. E o tempo e o modo de Deus não são o nosso tempo e o nosso modo. Quando nós de fato nos prostramos e reconhecemos Ele como Senhor, agora o tempo é dele. Se prostramos e reconhecemos Ele como Senhor, o modo não é nosso,
O modo é dele. Pastor, mas isso talvez me entristeça, mas não deveria, porque a minha Bíblia diz que os pensamentos de Deus, modo, são melhores do que os nossos, que os planos de Deus, tempo, são maiores do que os nossos. Está entendendo porque às vezes a gente vive coisa ruim? Está entendendo porque a gente experimenta às vezes tantas coisas dolorosas? Porque mesmo dizendo que nos prostramos a Jesus, continuamos com o nosso modo e com o nosso tempo. Mas Jairo permanece fiel ao lado de Jesus. Jairo está dando valor para a presença. Irmão, deixa eu te convidar, vem para cá quarta-feira, em nome de Jesus. Nós estamos com uma série de mensagens aqui, famintos pela presença. Os famintos pela presença têm vindo, irmãos, e tem sido bem. Se você não viu, entra lá no site, depois assiste. Estamos indo para a quarta, sensacional, como tem sido abençoador. Jairo entende o valor da presença. Sabe o que Jairo está dizendo? Se Jesus não for, eu também não vou. Se for para voltar para casa sem Jesus, eu prefiro não voltar, eu vou esperar. Mas se esperar ela morre, não tem problema, eu prefiro que morra com Jesus. Se Jesus estiver lá, Ele pode mudar todas as coisas. Jesus é Ele que tem. Está entendendo como de fato a gente entende? Obrigado, Deus abençoe. Como a gente entende quem de fato está no controle. Se Ele para, eu paro. Mas Jairo não podia dizer: Senhor, mas o Senhor saiu me acompanhando. Sair te acompanhando não significa que você está no controle. Sair lhe acompanhando não significa, às vezes eu posso dizer: Senhor, mas eu há 18 anos entreguei minha vida para o Senhor e o Senhor me acompanhou. Pois é, mas isso não significa que quem manda é você. Isso não significa que quem diz quando vai, quando para, quando fica é você. Jairo permanece. Sabe por que Jairo permanece, querido? Eu acredito que ele entendeu tudo isso. Ele entendeu o valor dessa presença. Sabe o pior retrocesso na vida de alguém, o pior avanço na vida de alguém, ou seja, o maior retrocesso na vida de alguém é continuar andando quando Jesus parou. O maior retrocesso na vida de uma família é continuar andando quando Jesus. Lembra no Antigo Testamento? Qual era alguns símbolos da presença? A nuvem. O que acontecia? A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo. Não era o povo que movia a nuvem, era a nuvem que movia o povo. Para nós hoje, a máxima é a verdadeira. Não somos nós que movemos a presença de Jesus, mas é a presença de Jesus que deveria nos mover. Ele para, eu paro. Ele fica, eu fico. Ele se move, eu acompanho. E Jairo permanece. E aí no verso 35 vem uma declaração. Enquanto ele ainda falava, quem falava? Jesus. Vieram alguns da casa do governante da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Você entende o que eles estão querendo fazer? Você compreende o que eles estão querendo fazer? Jesus para, Jairo permanece. Chegam alguns da casa de Jairo e dizem assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. O que eles estão querendo fazer? Dar a última palavra. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Por que você vai ficar incomodando Jesus por aquilo que não tem mais jeito? Por que você ainda vai ficar talvez alguém disse: por que você ainda está indo na igreja? Por que você ainda caminha? Por que você ainda continua, né? Não vale mais a pena. Isso é sinais de pessoas que querem dar na sua vida a última palavra que só Jesus pode dar, porque eles vêm e dizem: não incomode mais, ela está morta. Mas eu acredito que Jairo, ao se aproximar de Jesus, algo poderoso foi gerado na vida dele. E eu vou dizer isso sem medo de errar. É impossível nós nos aproximarmos de fato de Jesus, nos prostrarmos e reconhecer o senhorio dele em nós e nada mudar.
é impossível. Nós podemos sim achar que nos aproximamos e não nos aproximamos, achar que nos prostramos e de fato não o fizemos, mas se nós de fato prostrarmos-nos, nós de fato reconhecemos que Ele é Senhor, algo está sendo gerado. E entenda, Jairo se prostra, Jairo se aproxima, Jairo reconhece o senhorio. Algo aconteceu? Sim. O que foi? A menina não morreu? Não. Jairo não foi abalado pela notícia da morte. Eu vou repetir, Jairo não foi abalado pela notícia que recebeu. Por quê? Porque Jairo sabia, essa não é a última palavra. Essa não é a última palavra sobre a minha filha. Essa não é a última palavra sobre a minha casa. Essa não é a última palavra sobre a minha família. Essa não é a última palavra sobre a minha vida. Essa não é a última palavra sobre a igreja do Senhor Jesus. Por isso ele não se abala. Só tem poder de abalar aquilo que nós cremos. Só tem poder de nos abalar aquilo que nós acreditamos. Então, ele fica ali, olha, porque é algo poderoso. Ele fica esperando Jesus curar a mulher hemorrágica. Por quê? Porque algo poderoso foi gerado nele, e agora o que ele tem? Ele está disposto a obedecer o senhorio de Jesus. Quantas pessoas que não se afastam de Jesus, porque dizem assim, eu estou indo porque ele não fez o que tinha que fazer. Não aconteceu o que era para acontecer, ou seja, está dizendo, cansei de esperar, não vou mais esperar, mas Jairo está ali, firme. Por quê? Porque sem Jesus não vale a pena continuar andando. Sem Jesus não vale a pena continuar o caminho. Sabe, ele não se manteria firme com essa notícia se ele não cresce no poder de Jesus. Permanecer ao lado de Jesus evidencia duas coisas: obediência ao seu senhorio e fé no seu poder. Deus quer essas duas coisas linkadas. Deus não quer só a fé, Ele quer a obediência ao seu senhorio. E com essa obediência ao seu senhorio, a crer no poder. Isso é Hebreus 11:6, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que dele se aproximam, precisam reconhecer que Ele existe e que Ele recompensa quem os busca. Ou seja, senhorio e fé no poder. Tem gente que tem fé no poder, mas não obedece o senhorio de Jesus. Não basta crer que Ele faz. Na verdade, o intuito dele nem é que a gente creia que Ele faça. Ele queria que a gente obedecesse, mesmo sem Ele ter feito. Mesmo sem Ele fazer nada. Porque aquilo que de maior Ele tinha para fazer, já o fez há mais de 2000 anos. Lembra como tudo começou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o posicionamento de Jairo é reflexo daquilo que ele crê, da palavra que ele ouve e decide obedecer. E na nossa vida não é diferente. É no momento difícil, é no momento da notícia triste, é no momento da dor, é no momento da angústia, que a gente de fato manifesta em quem está a nossa fé, em quem nós estamos crendo. É nessa hora que nós manifestamos de quem nós estamos ouvindo. Quantos aqui acreditam na fé de Jairo? 2, 3, meu Deus, esse homem. Quantos acreditam na fé de Jairo? Mas eu te pergunto, quantas citações a palavra faz no texto com menção àquilo que ele fala, depois do momento de ele se prostrar? Porque no momento de se prostrar, a Bíblia diz, e rogava-lhe insistentemente. Então ele dizia, Jesus, vamos lá para casa. Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. Jesus, eu quero o Senhor na minha família. Mas depois daquele versículo, quantas vezes nós encontramos citações acerca daquilo que Jairo fala? Nenhuma. Sabe por quê? Porque fé não se manifesta por aquilo que falamos. Fé é manifesta por aquilo que nós vivemos. Por isso nós cremos hoje na fé de um homem que não disse mais nada. Irmão, hoje eu meditava acerca de Abel, e quarta-feira é Abel. Vem para cá, corre para cá, vai virar a gente do avesso. Olha que lindo Abel. Lembra de Abel? Não, só rapidinho, só pincelada, né? Eu não aguento, né? Abel, quem é Abel? Abel é aquele
que nivela um culto, que não basta estar no culto, tem que entender para quem é o culto. Caim vem para o culto para adorar de uma forma, mas Abel chega, Abel sem falar nada, vai dar o linear do culto. E a Bíblia diz, e Deus aceitou a Abel e a sua oferta, mas reprovou a Caim e a sua oferta. Ou seja, Abel é aquele que dá toada para o culto, porque ele sabe para quem o culto é. E quando ele faz isso, o irmão que foi rejeitado no culto, convida ele para ir passear no campo, e mata o sujeito. Porque já que eu não posso dar um culto como o seu, eu prefiro não ver você mais cultuando. Mata Abel. E quando mata, eu não vou entrar na mensagem, mas a Bíblia diz assim, quando Deus vai confrontar Caim, ele diz assim, o sangue de Abel clama. Qual é o sangue quem é que mesmo depois de morto o seu sangue ainda clama? Hebreus fala, Jesus é maior do que Abel. Aleluia, olha que referencial lindo para a gente, né? Então melhor que estar no culto é saber para quem o culto é. É entregar a Ele aquilo que Ele é digno, que Ele é merecedor, não por aquilo que vai fazer, por aquilo que já fez, nos salvou, nos redimiu, nos amou primeiro, nos perdoou, nos restaurou, aleluia, você crê nisso? Então joga a tua mão para o alto e dá um aplauso bem forte a Jesus, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, aleluia. Então nós estamos crendo na fé de um homem que não fala nada, mas que vive segundo a sua fé, que vive. E aí a confiança de Jairo na pessoa de Jesus é expressa através das suas ações. A confiança de Jairo é expressa através da sua forma de viver, a forma que ele vive. Sabe, Jesus, aí quando vem as pessoas tentando dar a última palavra, né, porque eles vão dizer, olha, não incomode mais o mestre, mas Jesus tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante, verso 36, não tenha medo, somente creia. Os homens vêm tentando dar a última palavra, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui nessa noite. Talvez algumas palavras foram liberadas sobre você como se fosse a última, mas você veio para cá nessa noite e quem está dando a última palavra é Deus. E Jesus está dizendo hoje, não temas, somente creia. Agora o glória a Deus pode ser melhor, tá? Você entendeu o que Jesus falou? Porque seria fácil Jesus dizer assim, não temas, eu vou ressuscitá-la. Não temas, eu vou fazer o que você quer. Não temas, eu vou te dar o que você pediu. Mas ele não diz isso. Ele só diz, não temas, somente creia. O que ele está falando? Creia em mim. Jesus está dizendo, você não tem que ter medo, você só precisa crer em mim. Hoje, se eu disser para você que Ele vai te dar aquilo que perdeu, você fica feliz. Mas dizer para você, creia nele, é você crer que Ele te capacita, mesmo sem devolver o que você perdeu. Não, eu vou repetir. Se eu falar hoje para você, Jesus vai te devolver o que você perdeu, para você ficar feliz. Você vai dizer, eu creio, aleluia. Você estava rodopiando já essa hora, irmão. Mas eu te dizer assim, Ele está dizendo, não temas. Somente creia nele. O que isso quer dizer? Que ainda que você não tenha de volta o que você perdeu, Ele é a tua felicidade, Ele te mantém feliz, Ele te sustenta, Ele te fortalece, aleluia, glória a Deus. Sabe, Jesus não disse, vou fazer, vou te dar o que você quer, não, somente creia em mim. Somente creia na minha presença, é isso que ele está dizendo. Não é na minha presença que você queria na tua casa? Estou indo com você. Vou te acompanhar. Lembra de Mateus capítulo 14, verso 22, os discípulos no meio de uma tempestade forte, Jesus vem andando sobre as águas, o barco está quase afundando, um bando de homão com medo. O que é que Jesus faz? Jesus de longe, eles dizem é um fantasma, e ele diz, gente, calma, não tenham medo, somente creiam. Jesus fala, olha, a tempestade passa,
Jesus libera uma palavra. Até quando você vai ficar esperando as situações mudar para glorificar a Deus, mesmo depois de Ele já ter liberado uma palavra? Ah, se a tempestade passar eu glorifico. Não, se Ele falou para eu não temer, para eu crer, a tempestade está aí e eu não deixo de reconhecer que Ele é Jesus. A gente quer glorificar quando a tempestade cessa. A gente quer glorificar quando a menina ressuscita. Mas Jesus não falou o que ia fazer. Jesus falou: creia em mim, creia na minha presença, creia com quem está andando com Jesus aí, aleluia. Quem crê de fato na companhia de Jesus na sua vida, amém, aleluia. Quem crê na companhia de Jesus não se importa mais com a tempestade. A tempestade já não é mais o importante é, irmão, mas você está andando assobiando na tempestade, aleluia. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele me leva a campos verdejantes, me leva a águas tranquilas, me refrigera por amor ao seu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois a sua vara e o seu cajado me sustentam. Aí para nós glorificar. Vara e cajado são instrumentos de quem? Pastor. E o que é que Davi está dizendo? Já andei em campos verdejantes, já andei em águas tranquilas, mas posso confessar, ainda que eu passe pelo vale sombrio da morte, a vara e o cajado dele me sustentam. Quem aqui já viu vara flutuante, cajado flutuante, que anda sozinho? Sabe o que ele está dizendo? A presença do meu pastor no meio do vale sombrio é a minha força, é a minha proteção, é o que me sustenta. Por isso que eu não consigo entender gente que diz que acredita na presença, mas não consegue glorificar no momento do vale. Quem não glorifica no momento do vale esqueceu da presença maravilhosa, porque nós não glorificamos pelo ambiente, nós glorificamos pela presença fiel. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou no vale? Estou, mas se eu creio em Jesus, eu creio que Ele está comigo. Eu não estou sozinho nesse vale, aleluia. Então, verso 38, né? Eles chegam, verso 38. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e pranteavam. Jesus chega na casa de Jairo, e agora o que ele encontra é um alvoroço. Mas não é isso que importa. Não importa como Jesus encontrou a casa, como chegou. O que importa é como a casa vai ficar depois de Jesus se tornar Senhor dela. Quando Jesus chega, está um alvoroço, mas depois, meu Deus do céu, quando Jesus chega, está alvoroço, tem pranto. Não importa como está quando Ele chega, o que importa é como ela vai se tornar a partir da presença e do senhorio de Jesus. Está entendendo? Não importa como você chegou, mas importa como você vai sair depois de ouvir essa palavra. Importa o lugar que Jesus pode ocupar na sua vida hoje. Por quê? Porque a partir do momento que Jairo reconhece como Jesus, não só a presença de Jesus pode estar na vida de todos, sabia? Mas nem na vida de todos a presença é manifesta. A presença de Jesus pode estar na vida de todos, mas não é na vida de todos que a presença é manifesta. A presença é manifesta na vida daquele a qual Ele é Senhor, da vida daquele a qual Ele de fato está no controle. E agora na casa de Jairo assim o é, né? A presença manifesta de Jesus. Verso 39, e Ele entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroços e chorais? Está entendendo? Uma casa onde a presença... Uma casa onde a presença de Jesus é manifesta, quem faz pergunta não é a casa, é o dono da casa. Por que esse alvoroço? Por que chorais? Agora é só visitante, a gente fica: ô Jesus, por que minha casa está assim? Por que a minha casa está assim? Agora, se Ele é Senhor, é Ele que diz: por que está chorando?
Esse porquê está chorando, porque chorar é tipo assim, esqueceu quem eu sou, esqueceu da minha palavra, esqueceu quem dá a última palavra. Olha só, então agora como o Senhor, verso 40, e riram-se dele, e ele porém tendo feito sair a todos, entendeu? Jesus chega, está o alvoroço, quem pergunta é Jesus, por que do alvoroço? Por que do choro? Verso 40, agora Jesus fala assim, escuta, sai. Se Ele é Senhor, quem determina o que sai e o que entra é Ele. Quantas vezes nós, não, a presença de Jesus está na minha vida, mas Ele não pode falar nada, falou qualquer coisa, a gente não toca e não tiro, só que ele já começa, estão chorando por quê? Por que esse pranto? Por que esse alvoroço? Vamos começar a organizar, vamos, que vai ter milagre. Então olha, esses aqui que estão rindo, zombando, sai. Porque se Ele é Senhor, quem determina o que entra e o que sai, é Ele. Quer saber se você se prostrou de fato? É Ele que dá as ordens, é Ele que dá as coordenadas, é Ele que diz o que precisa ser feito. Isso se chama controle real. Dá para dizer que agora Jesus está no controle? Se alguém perguntar, ei Jairo, como é que vai ficar? Jairo podia dizer com toda, Jesus está no controle. Porque Jesus de fato está. É Ele que faz as perguntas, é Ele que diz o que entra, o que sai, né? E riram-se dele, tendo feito sair a todos. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, está entendendo? Ele diz quem sai e Ele diz quem entra. O pai e a mãe da menina e os que o acompanhavam. E entrou onde a menina estava. E aí agora, então, né, a partir disso, a partir de Jesus está no controle, Ele manda. Agora o que importa é a visão dele, não deles. Porque Jesus vai dizer assim, a menina dorme. O que ele está dizendo? Sabe isso que você está dizendo que morreu? Não está morto, está adormecido. Sabe essa que vocês disseram que morreu? Não morreu, só está dormindo. É tudo uma questão de ponto de vista, de visão. Né? Na visão dos outros e a palavra dos outros era que ela estava morta, que acabou, que não tinha mais o que fazer. Mas Jesus não via assim. Sabe por que é que muitos não têm as suas vidas transformadas? Sabe por que muitos não têm as suas vidas mudadas? Porque ainda insistem em abrir as suas casas e os seus corações para aqueles que riem e zombam da palavra de Jesus. Muitas famílias ainda não foram transformadas, porque abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos corações para aqueles que riem e zombam da palavra de Deus. Salmo 1 e verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não segue o caminho dos pecadores e nem se assenta na mesa dos zombadores, escarnecedores. A primeira coisa que Jesus faz é a limpa. O problema é que às vezes Jesus está querendo tirar algo da nossa vida, que a gente está dizendo, o Senhor é Senhor, mas Ele quer tirar e a gente continua puxando para dentro. E estamos dizendo, Ele está no controle. Se Ele está no controle, Ele não precisa falar uma segunda vez. Quem está do meu lado assistindo TV e não tem o controle, tem que ficar pedindo um monte de vezes, muda, 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 muda. Mas se o controle está na minha mão, quando eu mudo, o canal muda. Quando eu decido mudar a programação pelo controle, está nas minhas mãos, a programação é mudada. Jesus agora, como o Senhor, vai dizer, ela está só dormindo, gente. Tira os zombadores, tira os escarnecedores. Você fica às vezes dizendo, por que eu não alcanço um nível espiritual maior? Por que eu continuo adormecida? Por que eu continuo adormecido espiritualmente? Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está revelando. Nós dizemos, temos fé, até Ele não tocar em nós. Quando toca, já passa do nível de fé. E aí nós viramos Caim, né? Que agora... E aí Jesus agora no controle, é Ele que vai direcionar todas as coisas. Então, se ela está dormindo, o que precisa fazer, gente, com quem está dormindo? Acordar, despertar,
Só precisa despertar aquele que dorme. Lembra da condição dessa menina? Trouxe tristeza naquele lar, trouxe desespero, trouxe angústia, trouxe alvoroço. Mas agora isso vai mudar. E como isso muda? Como é que isso vai mudar? A partir da palavra de Jesus. Você pode ter chegado aqui com um alvoroço dentro de você, porque nós somos especialistas em manter do lado de fora tudo bonito, quando do lado de dentro está tudo alvoroçado. Nós somos especialistas em querer transmitir uma falsa paz do lado de fora, quando do lado de dentro está tudo alvoroçado. Mas acredite, esse alvoroço pode passar sim de verdade. Sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque a oferta externa condizia com o amor interno. A expressão exterior tão somente estava ligado com o coração interior. Então, ainda que a gente tenha chego aqui com um alvoroço, da mesma forma que naquela casa, a palavra de Jesus vai mudar aquele alvoroço. Acredite, hoje a palavra de Jesus pode mudar a condição da nossa vida. O que nos basta? Basta-nos crer. Verso 41, e ele tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que significa, que traduzido é, menina, eu te digo, uma palavra, levanta-se, levanta-te, fica de pé. A partir da palavra de Jesus, a menina desperta. A partir da palavra de Jesus, a menina acorda. A partir da palavra de Jesus, a menina reanima. A partir da palavra de Jesus, a menina se coloca de pé. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que a partir dessa palavra, Deus está renovando as tuas forças, Deus está renovando a sua fé, Deus está renovando a sua vida, Deus está renovando o seu posicionamento dele, Ele está te colocando de pé. Mas tudo isso só pode acontecer na vida daquele que crê. Por que é que Jesus tirou os zombadores? Porque eles não criam. A igreja aceita todos, mas Jesus não aceita tudo. Se não crê, como é que vai ficar zombando, rindo? Não é o tempo. Não colabora, não coopera, não soma e ainda pode deturpar a fé de alguém. Essa menina vai acordar, essa menina vai despertar, essa menina vai voltar. Pastor, mas como é que fica com essas pessoas? Eclesiastes 3, existe um tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer. Entenda, existe o tempo de Deus, não o tempo do eu. Quando pessoas nascem no tempo do eu, elas morrem mais rápido do que nasceram. Mas quando elas nascem no tempo de Deus, elas permanecem, elas frutificam e elas glorificam a Deus. Não fica tentando fazer ninguém nascer. Respeite o tempo de Deus. Às vezes a gente está querendo forçar nascimentos, e tão rápido quanto nasce, morre. Num dia a pessoa fala, eu entrego minha vida para Jesus. No outro ela diz, eu estou mais desviado do que nunca. Por quê? Porque a gente quer, mas no tempo de Deus. Quantas vezes eu fui convidado para ser crente, e eu dizia, eu não vou, porque você quer que eu vá pela tua vontade. E se eu for hoje, pela tua vontade eu não permaneço. E aí um dia Deus fez eu enxergar quem eu era, quem o chuchuzinho de Jesus, não, pecador, miserável, merecedor da graça imerecida, necessitado da graça e do favor. E aí eu vim, não no tempo dela, no tempo dele. Se eu tivesse vindo no tempo dela, talvez eu não estaria aqui. Eu vim no tempo dele, sabe até quando? Eu já disse, até ele voltar, é até a eternidade. Qual é o nosso papel? Orar, interceder. Senhor, me faz cooperar com o seu tempo. Me faz cooperar com o seu tempo. Irmão, muitas vezes a gente não consegue realizar nem na nossa vida as coisas antes do tempo. O que a gente está querendo realizar as coisas de Deus antes do tempo? Existe um tempo.
O que é que eu preciso entender? Ter discernimento como cooperar com esse tempo. Aleluia. No tempo certo, Deus não vai precisar nem te usar, vai usar o vizinho. A gente não quer, tem que ser comigo, não, tem que ser no tempo de Deus, no modo de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus aí. Aleluia. Verso 42, caminhamos para o final. Imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles se assombraram com grande espanto. Agora, o que nós vemos é que a menina imediatamente se levantou, acordou, despertou, tudo a partir da presença e da palavra de Jesus. Acredite, se você veio para esse lugar em busca da presença e da palavra, eu tenho certeza que você não levanta da mesma forma que você sentou. Eu tenho certeza que você não volta a andar da mesma maneira que você andava. Aleluia. Olha só o que está acontecendo aqui. Tudo isso a partir da presença e da palavra de Jesus. Agora, a história, a casa e a família de Jairo são mudadas. Jesus entra ali como Senhor, não apenas como solucionador de problemas. Por favor, se coloque de pé. Jesus entra naquela casa como Senhor, e não como um solucionador de problema. Quem aqui, que pena que a Luana não está aqui, hoje nós temos uma bombeira no nosso meio agora, né? Graças a Deus, mas hoje ela não está aqui. Mas talvez alguém de nós aqui já em algum momento precisou chamar a SIAT, chamar a polícia, chamar bombeiro na nossa casa, não precisou? E o que eles são? Socorristas, estão nos socorrendo. Mas a pergunta é, quem de nós aqui, o socorrista do SAMU continuou morando na sua casa? Quem de nós aqui, o agente de polícia continuou vivendo com você? Quem de nós aqui, o bombeiro continuou morando na sua casa? Nenhum. Por quê? Porque a gente só chamou eles pedindo socorro, e depois de ter socorrido, eles vão embora. Jesus entra na casa de Jairo não para ser socorrista, ele entra como Senhor. E como Senhor, ele diz, manda embora os zombadores, manda entrar pai e mãe, que eles precisam estar envolvidos no milagre. Manda eles entrar, manda entrar meus discípulos, Pedro, Tiago e João, entra aqui, vamos lá, estão comigo na cola, bora, vamos lá, entra comigo. E aí, o que é que ele vai fazer aqui depois que a menina se levanta? Verso 43, e ele ordenou-lhes. A gente só pode ordenar algo onde a gente manda. O socorrista vai te ordenar, você vai dizer, socorrista, qual que é a sua? Jesus ordena na casa de Jairo, por quê? Porque na casa de Jairo ele é Senhor. Então Jesus não dá sugestão, Jesus ordena-lhes, aleluia, expressamente, que ninguém soubesse do que aconteceu. Esse é o nosso problema. A gente tem dificuldade para obedecer a Jesus. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? A menina, à vista de todos, tinha morrido. Jesus entra, a menina desperta, ressuscita. E Jesus fala assim, não fala para ninguém. Seria mais fácil se tivesse um problema e Jesus dissesse, não fala. E dizia, não, nem ia falar mesmo. Mas ressuscitou. Agora a gente está doido para ter, olha, Jesus está na minha vida, curando, restaurando, ressuscitando. Mas ele fala assim, não fala nada para ninguém, porque se falar vão vir me perseguir, ainda não chegou a hora. Então não fala nada para ninguém. Então ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou, ordena e manda. Se ele é Senhor, ele ordena e manda. Se ele é Senhor, ele ordena e manda. Se ele é Senhor, se estamos prostrados em senhorio, ele ordena e manda. Aleluia. Então ordenou, né? Deem a ela de comer. Deem alguma coisa para ela comer. Sabe, nós não podemos esperar que a morte deixe de rondar a nossa vida, a nossa família e a nossa casa, se ainda não estamos dispostos a obedecer o que ele ordenou, se ainda não estamos dispostos a obedecer o que ele tem mandado. Está entendendo a expressão de fé?
não é dizer que Jesus é bom, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é santo, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, poderoso, Ele é. Mas a minha fé não se manifesta pelo que falamos. A nossa fé se manifesta porque nós o obedecemos. Porque Ele ordena e a gente obedece. Porque Ele manda e a gente obedece. Sabe, alguém que veio atrás de Jesus, buscou, achou, encontrou, se prostrou de verdade, de fato, fez dele Senhor, está disposto a obedecer tudo quanto Ele tem falado. Pensa nisso hoje. A quem você tem ouvido? Quem você dá ouvido determina quem está no controle da tua vida. Pensa nisso quando for dizer Deus está no controle. Pensa um pouquinho. Tem alguém no controle, de fato, porque sempre vai haver. Mas quem está no controle muitas vezes indica porque o descontrole da vida. Lucas 9:35, e nós oramos. Lembra quando Jesus está com os discípulos no monte, e lá uma visão maravilhosa, profética, né? Elias e Moisés, e Jesus está com os discípulos, e Pedro vai fazer uma tenda, lembra? Pedro diz: que bom estarmos aqui, mestre. Faremos uma tenda, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. É nesse momento que vem uma fumaça naquele lugar, e do meio daquela fumaça sai uma voz. Aleluia. Pedro está dizendo que manifestação maravilhosa. Mas no meio daquela fumaça sai uma voz que diz: esse Jesus é o meu filho amado, a Ele ouvi, a Ele dai ouvido. Que hoje a palavra de Jesus que você ouviu possa ter êxito e cumpra o propósito pela qual ela foi enviada. Fecha teus olhos aí, vamos cantar uma canção.